Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, é isso? Só para confirmar. Estão ao vivo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa noite. Beleza? Só ajustar aqui um pouquinho a câmera, estou achando ela alta. Deixa eu só fazer uma parada aqui. Vai parar de mexer, peraí, agora vai parar de mexer. Aí, agora eu estou mais feliz com a posição da câmera. Bem-vindos, então, bem-vindos. Deixa eu olhar o chat aqui para a gente já começar, ficar mais centralizado. Deixa eu olhar o chat aqui, então. Boa noite, Samara, Lourdes falou que é novata. Fernanda falou assim, novata, adorei suas aulas, professor, muito obrigado por compartilhar com tanto carinho. Abraço, Fernanda. Pô, Fernanda, beijo no coração, obrigado pelo seu feedback aí, tá? Muito feliz em ver esse comentário seu, ainda mais vindo de você, tá bom? Filomena, Alisson, Júlio, boa noite, Mirtz, boa noite, Iracélia, Sandra, Catiana, Raíssa, Rita, Ana Cristina, Maria Vilma. Ó, tem alguns nomes aqui que eu não conheço, hein? Que eu nunca vi. José Victor, boa noite, meu irmão, tudo bom? Tá aqui faz tempo já. O Antônio falou que é 1 da manhã em Portugal. Celiane, Jefferson, boa noite. Pô, Júlia Novato, Fabiano Marinho. Já para a gente começar, quem é novato aqui, tá pela primeira vez assistindo a aula minha, primeira aula, caiu de paraquedas, digita aí novato para eu saber se você é novato ou não. Os mais velhos, né, estão aqui há mais tempo, digita velhaco para eu saber se você é velhaco ou não, tá bom? Não vou falar com você não, Gu. Boa noite, Gu. Boa noite aí, meu time. Tamo juntos, tá bom, pessoal? Então vamos lá, a aula de hoje, uma aula muito, muito legal de fazer, uma aula muito legal de falar. E hoje, de uma vez por todas, você vai aprender o passo a passo, tanto do acabamento quanto do polimento de lentes em resinas. Vou trazer algumas situações clínicas aqui para vocês entenderem um pouco mais como vai funcionar, para você aprender realmente o passo a passo para fazer um acabamento e uma finalização, um polimento ok, para você ter uma durabilidade a longo prazo das suas lentes em resinas, tá bom? A Michelle é novata, a Lourdes, o Lourdes, né, novata. Rafael está aqui pelo YouTube, canal da Suiane. Pessoal, então vamos lá, tá? O Jefferson assistiu 9. Pô, então assistiu tudo, hein, Jefferson? Assistiu 9 aulas, pô. Assistiu tudo. Essa é a 10ª. Bom, para os novatos, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou Rafael Pascotto, sou dentista há mais de 10 anos, me formei no final de 2014. E há mais de 5 anos, praticamente 6 anos, eu faço lentes em resinas. Desde ali, o final de 2019, pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer resina e desde então nunca mais parei. Falo e faço resina todos os dias. Ou melhor, se eu não estou fazendo, eu estou falando de resina todos os dias. Então, minha vida é fazer resinas. Sou especialista em implante, mas hoje eu me considero um especialista em lentes em resinas. Eu sou referência na minha cidade com lentes em resinas, né? E eu vivo desse procedimento, tá? Faturo mais de 100 mil reais por mês, todos os meses, apenas com lente em resina, atendendo um paciente por dia. É isso mesmo. Então, eu projetei fazer uma semana Viver de Resina, onde eu tinha a intenção de te ensinar como ser especialista, como se tornar referência e como viver de resina, assim como eu e como outros dentistas que eu ajudo. Mas, quando eu fui formatar a semana de Viver de Resina, eu percebi que era muito conteúdo para pouco tempo. E aí eu decidi fazer 2 semanas de aquecimento. Ou seja, foram 10 aulas, essa está sendo a 10ª aula. E eu sei que talvez você está pensando assim, nossa, Rafael, mas eu queria mais aulas, eu queria continuar fazendo aqui um bate-papo com você, eu queria mostrar meus casos, eu queria debater sobre resina, e tá acabando. Não tá acabando. Essa sensação não quero que você fique com ela. Não tá acabando. É só a entrada. O prato principal vai vir semana que vem. A melhor etapa vai vir na semana que vem, que é a semana Viver de Resina. Pô, Rafael, não assisti as 10 aulas, sou novato, acabei assistindo 2, 3, não assisti nenhuma, essa é a primeira. Como é que eu faço? O meu time vai preparar e vai enviar para vocês, lá no grupo dos inscritos, todas as aulas, bonitinho, o link de cada uma, a nossa trilha, né, das aulas e tudo, a nossa playlist dessas aulas, e aí você vai poder assistir elas durante o final de semana. Até domingo à noite eu te garanto que elas estarão no ar. Depois eu não te garanto mais. Rafael, não estou inscrito ainda. Não sei o que está acontecendo. Que evento que é esse? Essa semana Verde Resina. Não ouvi falar disso. Caí de paraquedas aqui. Como é que eu faço para me inscrever? Como é que eu faço para entrar no grupo dos inscritos?
Como é que eu faço para ter acesso às aulas e aos PDFs? É só você tocar no link, que o meu time está aqui, ó, mandando agora. Se não mandou, vai mandar aqui no chat o link de inscrição. Você toca no link, se inscreve, para você não perder nada da Semana Viver de Resina, beleza? Se inscreve, entra no grupo, e depois lá no grupo você vai ser notificado, você vai receber avisos, vai receber presente, vai ter a oportunidade de falar diretamente comigo através desse grupo e tudo mais, beleza? O Rafael Oliveira, sou a doutora Fabiane. Ah, a doutora Fabiane está pelo Rafael hoje. Beleza, show de bola. E o Rafael, que é o meu futuro paciente, está marcado para sexta-feira que vem, tá pelo YouTube, pelo canal da Suiane. Não sei, Suiane, se é esposa, parente, filha ou irmã e etc. Mas então a gente tem o Rafael, que está pela esposa, e a Fabiane, que está pelo esposo, que é Rafael. Acho que é isso. Bom, então essa é a nossa 10ª aula, mas é só a última parte da entrada. O prato principal e a sobremesa vem na semana que vem, tá bom? Então a aula de hoje é sobre acabamento e polimento. No final da aula, a gente vai liberar o e-book para vocês, tá? Da aula de hoje. A senha, eu vou falar sobre a senha no final da aula. Inclusive, vou mandar aqui a mensagem para o meu time. Qual a senha? Meu time, manda aí para mim, qual a senha? Eu já mandei, time, para mim, qual que é a senha de hoje, para eu poder aqui ajustar e passar para eles no final. Beleza, pessoal? Então, fique preparado. A gente tem algumas regras. A primeira regra aqui é você ir para um ambiente mais particular. Talvez você esteja assistindo essa aula aqui hoje de um barzinho, tomando uma cerveja. Talvez você esteja assistindo essa aula no sofá e está rodando a Netflix. Talvez você esteja jantando com o time. Eu ouvi meu time mandando mensagem aqui e acabei falando time. Talvez você esteja jantando com a família, mas tenta ir para um local mais privativo, privado, para você ter uma absorção melhor do conteúdo de hoje, beleza? Deixa eu levantar um pouco essa luz aqui para ficar melhor aqui para mim. Beleza. O Jean assistiu às 9 aulas. Show de bola, Jean. Parabéns. Então vamos lá, uma vez por todas, começar nosso bate-papo, a nossa aula, explicar sobre polimento e acabamento. Bom, sobre as regras, a primeira regra é: vá para um ambiente mais privativo para você aprender melhor. A segunda regra é: a tua dúvida não é boba, e nem que a gente fique até um pouco mais tarde que hoje eu vou responder a tua dúvida. A terceira regra é: no final da aula eu vou te mandar a senha do e-book de hoje, tá bom? Pessoal, hoje eu fiz 10 lentes em resinas e amanhã eu tenho mais 14, tá? Inclusive amanhã tem tabletops. Então tá aqui, ó, um projeto de tabletop. Talvez você não esteja vendo, mas aqui, ó, nesse caso, tem 4 peças de resina. Deixa eu levantar aqui para você. Tem 4 peças de resina aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são tabletops. Esse paciente, eu fiz as lentes em resina nele hoje, os superiores. Fiz hoje no consultório, amanhã eu vou fazer os inferiores. E os tabletops, neste caso, eu construí fora da boca. Construí um modelo de gesso. Eu mesmo que faço, tá, pessoal? Eu que faço tudo. E eu não vou conseguir passar todo o passo a passo aqui para vocês por enquanto, mas é possível fazer, é possível restabelecer, mesmo porque esse paciente ele tem uns inferiores. Vou até te mostrar aqui no modelo de gesso. Depois eu vou postar foto, tá? Pode ser que eu traga até esse caso aqui na Semana Verde Resina. Mas aqui, ó, os inferiores dele, ó, talvez você não consiga ver, mas tá destruidaço. Tá vendo aqui, ó? Tudo destruído. A gente faz o aumento de mordida para ter uma solução melhor. Mas o que eu quero dizer é, só para eu tô fazendo esse caso e amanhã eu vou finalizar. Então, eu terminei tarde hoje, amanhã cedo, às 6 horas da manhã, já estou de pé para ir para o consultório para finalizar esse caso. E depois eu posto no Instagram, posso até mandar no grupo dos inscritos lá o caso para vocês, o resultado final. Superiores ficaram lindos, mas ficou, nossa, maravilhoso. Beleza? Caiu o gesso aqui. Então vamos lá, vamos falar de polimento. Não adianta nada a gente fazer um caso maravilhoso e não saber dar um acabamento bacana, não saber dar um polimento bacana. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Para falar de polimento e acabamento, eu preciso explicar que existem formatos dos nossos dentes, tá bom? Deixa eu voltar aqui para ver se está aparecendo. Está aparecendo normal. A Mari falou: nossa, prof, pensa numa semana sobre esses assuntos. Ah, que legal, você tá martelando. Ó, pessoal, falar sobre uma parada aqui importante com vocês. Se você faz ou fala
sobre algo todos os dias, você vai acabar ficando bom nisso. Se você faz ou fala sobre algo, sobre um assunto, todos os dias, você vai acabar ficando bom nisso. Tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Se você come errado todos os dias, quer tomar sorvete todos os dias, quer comer pudim todos os dias, você vai acabar ficando bom nisso. Só que o bom disso é engordar. Se você vai para academia todos os dias, você vai acabar tendo um shape bonito. Se você fala ou faz resina todos os dias, você vai acabar ficando bom nisso aqui. Não tem como. Beleza? Então eu quero saber que a Mari falou para mim que essa semana foi cheia só sobre esses assuntos, sobre resina, é maravilhoso. Quer dizer que para mim isso está funcionando, ela está ficando melhor nessa parada. Seja mentalmente, seja manualmente, mas está ficando melhor, está sabendo mais, está aprendendo mais. Isso é fantástico. Tá bom? Então vou voltar aqui. Esse caso eu mostrei para vocês, só para não perder o time dele, por isso que eu escolhi ele. E eu vou voltar aqui também a falar sobre as anatomias, tá? Então, já falei sobre as anatomias de um elemento com vocês. Já expliquei que um dente ele tem 4 formatos. É triangular, retangular, ovalado e quadrado. Aqui eu estou desenhando um acidente anatômico chamado aresta de transição. Por que eu estou desenhando essa aresta de transição? Só para você entender o primeiro passo e o primeiro padrão da anatomia. Quando você vai fazer um acabamento, você tem que focar em deixar o dente do jeito que você quer, tá bom? Deixar o dente do jeito que você quer. Ou seja, a minha concepção para o Rafael, o formato de dente mais bonito que existe. Pô, gente, 73 pessoas na sexta-feira à noite, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de ter 73 dentistas comigo aqui numa sexta-feira às 9h20 da noite. Mas, aqui, formato de dente que eu acho mais bonito, o Rafael acha mais bonito, é o triangular. Pô, pode ser que você goste do ovalado, pode ser que você goste do retangular. O dente que eu fiz hoje, ele tá mais retangular. Desse caso que eu acabei de mostrar para vocês, esse caso aqui ficou mais retangular o sorriso dele. Sorriso mais masculino, mais quadrado. Só que dessa paciente, eu estou riscando aqui as arestas de transição. Já falei sobre a aresta de transição, já falei sobre anatomia, teve aula disso aqui. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, pode assistir no final de semana, fazer uma maratona aí das aulas do Rafael. E o primeiro item que você vai fazer, que você vai se preocupar, é não passar disco de acabamento nessa região vestibular. Peraí, eu vou melhorar. Finalizei minha lente. Vamos lá. Você vai fazer o seu próximo caso na segunda-feira de lentes em resina, o seu primeiro caso. Você construiu todo o processo de lentes em resinas, o tridente do menor esforço foi feito, você fez a blindagem plana, camada palatina, dentina e esmalte, fez estratificação ou não, não sei. Fez o primeiro caso. Vai começar o acabamento. Finalizei a lente em resina, vai começar o acabamento. O que você não deve fazer? Não deve passar o disco de acabamento na vestibular. Tá? Então, ó, o que você não deve fazer no acabamento? Não passar o disco de acabamento na vestibular e não acreditar que o acabamento resolve tudo. Primeiro, por que eu não posso passar o disco na minha vestibular? Porque o disco de acabamento, ele tem um formato circular. Ele é um circle, como se diz meu filho. Ele é um círculo, tá? Esse círculo, ele tem as bordas, o quê? Arredondadas. Então, se você não passar um disco de acabamento na aresta de transição, ele vai fazer isso aqui, ó, com o formato do seu dente. Opa, deixa eu apagar essa parte aqui. Ele vai deixar seu dente arredondado. Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. Principalmente para quem está começando. Ah, Rafael, eu uso o disco de acabamento nos meus elementos e eu não tenho problema, ele fica um triangular. Tudo bem, pode acontecer. Mas, principalmente quem está começando, eu não recomendo. Eu mesmo não uso disco de acabamento na vestibular. Tá? Por quê? Porque o disco tem um formato arredondado e ele vai deixar a sua borda arredondada, a sua aresta arredondada. Ok? Então, o que não fazer quando você finalizar a lente em resina? Não aplicar, não fazer a instalação ou
né? Não é instalação, né? Deixa eu só começar a compartilhar minha tela aqui com um bloco de notas, que aí fica mais fácil. Então, vamos lá. Acabamento e polimento de lentes em resina. Vamos lá. Finalizei minha lente. E agora? Construir tudo. E agora? Erros que o resineiro comete. Primeiro erro é usar o disco de acabamento na vestibular. Segundo erro é acreditar que o acabamento resolve tudo. Quem é novato sabe que eu gosto de escrever para que vocês assimilem melhor, tá? Então, toda a escrita que eu fizer aqui, se eu errar, tiver errar em ponto, acento, a palavra ficar errada, relevem, porque eu estou aqui escrevendo, pensando no que eu estou querendo dizer e às vezes não sai fica errado, tá bom? Então, relevem, foquem apenas no conteúdo. Rafael, o que é o disco de acabamento? Eu vou mostrar para você aqui o que é o disco de acabamento, tá bom? O Rui, como você evidencia a área de transição nas proximais? Com broca? Vou falar um pouco sobre isso, Rui. Deixa eu fazer uma parada aqui. Às vezes você não sabe o que é o disco de acabamento. Quando eu falo assim, não passe disco de acabamento na vestibular, talvez você não saiba o que é. Vamos lá, disco de acabamento. Eu vou citar aqui, ó, disco de acabamento quer. Vou pôr imagens aqui. Um disco de acabamento é isso aqui, ó. Isso aqui é um disco de acabamento. Esse aqui é da Care, tá? Ele é o OptiDisc da Care. Só que às vezes a pessoa, o dentista, gosta do da 3M, tá? Então, 3M, que é o Soflex. Que é esse Soflex aqui, ó. Aí tem várias granulações. O Soflex eu uso sempre, ou quase sempre, o goiaba, que é o mais grosso, ou o laranja mais, tá? O mais grossinho do laranja, que é o grosso mesmo e o médio. Aí tem um fino e o extra fino. Eu gosto sempre de usar os mais grossinhos porque ele tem um desgaste maior, só que ele funciona mais, tá? E disco de acabamento, quando você for utilizar, eu utilizo o disco de acabamento, só não utilizo na vestibular. O disco de acabamento, quando você for utilizar, você não vai usar ele em alta rotação e vai limpar esse disco sempre que for necessário. Porque se você utilizar ele em alta rotação, ou seja, rotação muito acentuada, você vai perder o corte dele rapidinho. É igual lixa de parede. Se você utilizar uma lixa de parede muito, muito, muito forte de uma vez só, ela vai perder o corte. Se você fizer o uso dela com mais tranquilidade e às vezes molhar ela, tirar a sujeira, passar uma escova mesmo nela, tirar a sujeira, ela vai durar muito mais tempo. O disco é a mesma coisa, beleza? Então, o disco de acabamento jamais na vestibular. Jamais na vestibular. E o outro princípio é não acreditar que o acabamento vai resolver tudo. Então, às vezes, vai acontecer com você, você está lá tentando fazer sua lente em resina, o seu primeiro caso, aí você erra. Um dente ficou mais vestibularizado que o outro desde a camada palatina. Aí você não percebeu na hora, foi perceber isso depois. Aí você acredita, não, no acabamento eu resolvo. Não, no acabamento vai dar certo. Ah, não, esse dente está ficando volumoso, está grosseiro, mas no acabamento eu resolvo. Se você estiver sempre pensando em jogar o problema para frente, não vai dar certo. O acabamento ele não resolve tudo. O acabamento resolve muito dos problemas, mas ele não resolve tudo. Ou seja, o acabamento ele não é a solução de tudo. Ele resolve muita coisa errada durante a construção, mas não resolve tudo. Vou te dar um exemplo. Você construiu seus dentes, sua lente em resina. Aí o dente 11 ficou maior que o dente 21. Ficou um dente maior que o outro. O acabamento resolve? Resolve. Ficou talvez mais visualizado. O acabamento resolve? Resolve. Mais largura, má adaptação, posição errada, talvez uma resina mais... Não vai resolver. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, já vou responder as perguntas de vocês, tá? A Fabiana fez perguntas aqui, vou responder já. O Rui também, eu acabei de falar sobre isso.
a Mirtz também, tá bom? Então, já vou responder vocês. Então, vou voltar aqui para o meu bloco de notas, para a gente sempre colocando aqui as aulas ficam gravadas, as 10 aulas de aquecimento vão ficar liberadas provavelmente até domingo, tá? Quem tá inscrito na Semana Verde Resina, que vai acontecer na semana que vem, vai poder assistir. Tá bom? Então vamos para o passo a passo, a sequência do acabamento, tá bom? Então, a sequência. Se você quiser anotar, ótimo, mas no final da aula a gente vai passar para vocês, tá? No final da aula de hoje ou amanhã, a gente vai mandar o e-book da aula de hoje, que também vai ter aqui mais ou menos o que está escrito aqui para vocês ali, com informações mais adequadas e melhores. Mas é importante que você siga esse passo a passo aqui. Bom, construir minha lente em resina. Depois que eu construir minha lente em resina, eu preciso começar a fase de acabamento, tá? Então, a fase de acabamento, ela começa com uma etapa chamada adaptação cervical. Bom, então como é que eu faço a adaptação cervical? Gente, tô morrendo de fome. Nossa, minha barriga tá doendo. Comi nada hoje direito. Cheguei. A Lani não tá inscrita. Lani, você não tá inscrita? Acabei de ver sua mensagem. É só você tocar no link, tá fixado aqui no chat. Se não tá fixado, meu time vai fixar. Entra lá, toca no link. Depois que você tocar no link, você vai cair numa página, se inscreve, tá? Se inscreve. Depois que você se inscrever, você vai entrar num grupo. Entre no grupo, depois que você entrar no grupo, você volta aqui para a aula aqui, beleza? E lá no grupo a gente vai mandar todo o link de todas as aulas de aquecimento e as notificações da Semana Verde Resina. Não acredito que você não está inscrito ainda, Lani. Quero você lá, hein? Porque essas aulas aqui, o conteúdo delas serão fracos após as aulas da Semana Verde Resina. A semana que vem vai ser surreal. Então vamos lá, o primeiro passo é fazer o quê? Adaptação marginal. Eu construir minha lente em resina. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Eu sei que talvez você tenha dúvida aí, galera, mas foca aqui comigo. Lani, se você não quiser se inscrever agora, se inscreve mais no final da aula. Então foca aqui e depois você se inscreve. Mas não deixa de se inscrever. O que eu vou te falar na sequência agora é importante. Terminei minha lente em resina. E agora? Primeiro passo. Primeiro, sempre vai ser o primeiro passo. Você não vai atropelar. Sabe o passo 1? Você vai fazer ele. Você não vai fazer o 2. Vai fazer o 3 agora. Vai fazer o 1. O primeiro passo é esse. Foca no que eu estou querendo dizer. Terminei a construção da lente em resina. Eu vou escolher uma broca chamada 2200FF ou uma multilaminada. Pode ser a 48L da DH Pro, por exemplo, que é uma broca excelente. Você vai pegar essa broca, vai colocar ela em 90 graus em relação ao dente. 90 graus em relação ao dente. O dente está aqui, ó, você vai colocar ela aqui, ó. O dente está nessa posição. Você está olhando o paciente de lado, o dente está nessa posição. Tá? Como se estivesse tirando uma foto dele de interproximal ali, no paciente. 90 graus em relação ao dente. Vai pegar essa broca e vai fazer isso aqui com ela, ó. Você vai passar lá dentro da gengiva. Para que você tenha a remoção de espículas de resina. Excesso de resina. Você vai entrar com essa broca e sempre da direita para a esquerda. Rafael, mas não é mesial para distal? Nesse quadrante aqui é mesial para distal. Nesse aqui é. Se eu estou fazendo da direita para a esquerda, é mesial para distal? Não, é distal para mesial. Então, sempre da direita para a esquerda. Ah, Rafael, por que tem que ser da direita para a esquerda? Por que tem que ser nessa direção aqui, ó? Por que tem que ser nessa direção e não nessa direção? Porque a rotação da alta rotação é uma. Eu não quero criar degrau, eu não quero criar um vinco, eu não quero criar um problema. E se eu trabalhar da esquerda para a direita, eu vou estar trabalhando com a parte ativa da broca. Ou seja, eu vou criar microdegrau aqui, microdentes nessa resina. Aí não está resolvendo o problema. Ah, Rafael, não entendi qual broca que você está utilizando. Calma que eu vou explicar, calma que eu vou melhorar. Beleza? Então vamos lá então, parar essa tela e compartilhar aqui o bloco de notas. Então vamos lá, bloco de notas ativos. Então, primeira, adaptação. Não é a segunda, não é a quarta, não é o quarto passo. Essa parada tem que ser primeiro. Por quê? Porque é a primeira. Você vai focar nesse primeiro. Adaptação cervical. Você vai utilizar 2200FF. Essa broca parece uma ponta de lápis.
ela é bem fininha, ela é bem fininha, ela parece a pontinha de uma lapiseira. Então, ela parece uma pontinha de lápis mesmo, bem fininha. Então, eu chamo ela de ponta de lápis, é o 2200. Pode ser da Care, da KG, de outras marcas, tá bom? É 2200, o FF, que é a fita laranja, ou a 48, ou Multi. Essa aqui é diamantada, tá, pessoal? 2200 é diamantada, ela tem diamante. Diamantada. Ou, não E, tá? Ou a multilaminada. Ela tem acento, não precisa. Peraí, pessoal, tem alguém me ligando aqui, só um minuto. Minha sogra tá me ligando. O que será que ela quer, hein? Agora eu preocupei. Multilaminada 48L. Tá bom? Então, Rafael, qual que você prefere? Eu prefiro uma diamantada. Por quê? Porque a multilaminada ela fica cega rapidinho e você usa só a ponta ativa dela, tá? Aí depois você faz isso, você vai entrar com adaptação ou nivelamento vestibular. Com qual broca? Com qual broca? 4138, que é a broca que eu uso para preparo, para remover resina, FF, tá? Em 45 graus. Aqui é 90 graus, sempre em relação ao dente, aqui em 45 graus, em relação ao dente também. Esse nivelamento, ele vai acontecer, vou explicar, vou melhorar, tá? 45 graus no terço médio, no terço cervical. Aqui é paralelo. Não vou explicar isso aqui não, que isso aqui vai deixar se confuso. É porque é 45 paralelo e 45. Eu não vou explicar isso não. Isso aqui é mais avançado, calma, que você vai pegar o jeito que eu vou explicar agora. Pô, Rafael, entrei com a 41, entrei com a 2200. Depois, o que você faz? Você vai entrar com a 48L. Só responder minha sogra aqui, pessoal. É urgente? Parece que não. Vamos ver. Então, entrei lá com a 2200. Depois, a gente vai entrar com a 48L, beleza? Desculpa, com a 4138. Então, vamos voltar aqui. Vou jogando lá e cá a imagem, tá? Só para vocês não perderem, pessoal. Só para não perder o conceito aqui. Depois que eu fiz a etapa cervical, eu entro com a etapa vestibular. Aí eu vou usar a broca em 45 graus em relação à gengiva, nessa região de terço cervical. Depois, eu entro paralelo ao dente nessa região de terço médio. Depois eu inclino a 45 graus em relação para o palato, palatina, aqui também no terço cervical, no terço incisal. Então, essa broca, olha para mim, olha para minha mão agora. Vamos lá. Olha para minha mão agora. Vou usar a mão mesmo de referência. Vou usar a mão mesmo. Então, a minha mão está aqui, como se fosse o dente. Eu vou entrar com essa broca, chamada 4138, que é uma broca cilíndrica. Eu vou entrar com ela aqui, ó, lá na cervical, fazendo esse movimento aqui, ó. E ela está a 45 graus em relação ao dente. Porque quando eu fiz isso com a primeira broca, vai criar um degrau aqui, ó. Certo? Quando eu faço esse movimento com a primeira broca lá, eu estou tirando o excesso de região cervical, mas eu estou criando um degrau, um volume, tá ficando um volume. Depois eu entro com a outra broca e faço aqui, ó. É só isso aqui, eu não vou afundar ela, senão eu vou deixar ali o dente na blindagem plano, não vai ter nem resina mais. Então, eu faço esse movimento lá na região cervical, depois eu deixo ela mais paralela no terço médio, depois eu inclino um pouquinho na região vestibular, na região incisal. É pouca coisa. E quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu já estou definindo a minha aresta de transição. Ela já está lá, mas às vezes eu quero jogar ela mais para fora, deixar ela mais para dentro. Então, esse movimento aqui vai me permitir fazer isso. Se eu precisar trabalhar interproximal, eu trabalho com ela também, ou com a 2200. Eu sei que talvez você não esteja entendendo, não esteja ficando tão claro. Mas isso aqui, pessoal, é muito visual. Não tem como eu explicar exatamente do jeito que sem te mostrar. Isso teria que te mostrar na prática e tal. E eu separei só os vídeos de polimento, não tem vídeo de acabamento aqui.
Eu vou te ensinar depois, eu vou te mostrar esse vídeo aqui, por exemplo, daqui a pouco, ó. Cadê o vídeo, gente? Eu vou te mostrar esse vídeo daqui a pouco, eu vou explicar que fase que é essa. Por que que eu estou fazendo isso? Mas isso aqui é polimento, não é acabamento. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui o processo ao princípio. Fiz lá essa etapa, que é a segunda etapa, onde eu utilizei a broca minha ali, a minha broca, só responder minha sogra de novo, pessoal. Não, beleza então, Inês, depois eu vou ir, tá? Na hora que eu acabar minha aula aqui, eu vou lá e eu vou e resolvo. Então vamos lá, voltando. Depois que eu fiz essa etapa ali do acabamento, onde eu resolvo essa questão vestibular, tá? Definir a posição das arestas, mesial e distal. Aí, depois disso, eu me preocupo sempre em nivelar os dentes, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui e compartilhar de novo com vocês. Então, vou anotar aqui para vocês não se perderem, tá? Então, ó, nivelamento vestibular com a 4138FF. Depois que eu fiz esse nivelamento vestibular, pessoal, ele é para definição das arestas. Então, vou colocar aqui, ó, tá? Nivelamento vestibular dos terços do dente, da lente. Ou seja, terço cervical, médio e incisal. Beleza? Depois, nivelamento das arestas. Eu preciso garantir que os dois dentes homólogos, as arestas estejam na mesma posição. E eu garanto nesse momento, com essa broca. Tá bom? E é de leve, pessoal. É com irrigação leve, não é força e tudo mais. Tá? Aqui também. 4138F. 4138FF. Beleza? Depois disso, nivelamento dos dentes homólogos. Tudo com ela. 4138FF. O que é um nivelamento do dente homólogo? Supondo que o paciente você tenha feito e você tem um dente mais popularizado que o outro. Quem que vai nivelar isso para mim? É a minha broca, tá? E existe uma técnica que eu criei do espelho para você construir seus dentes, que eu criei não, né? Que eu uso. Não é uma criação minha usar um espelho na hora de construir dente. Mas é uma técnica que eu uso para você não errar na hora da construção. Uma técnica bem bacana, onde você usa um espelho. Você coloca o espelho aqui, ele vai refletir sobre o dente, e aquele reflexo, você olhando no espelho, você consegue corrigir todos os detalhes e você consegue não errar. Você evita o erro. E os dentistas não fazem isso, os brasileiros não fazem isso, a galera não ensina a fazer isso, esconde o segredinho da faculdade, não te passa aquele macete. Eu não quero, eu uso. E eu te falo que eu uso e eu tô aqui para te explicar como é que funciona. Então, se você tiver que fazer algum nivelamento, mesmo usando o espelho, é pouca coisa. Se você não usar o espelho, você vai ter um problema, tá bom? A técnica do espelho. Beleza? Depois, você vai abrir. Então, ó, peraí. Vamos focar aqui de novo no procedimento. Até agora eu utilizei disco. Quem tá aqui comigo? Sogra é um problema. Eu vou te falar o que ela quer, cara. Ela quer que eu vá na casa dela arrumar a televisão, que deu um problema. Ela deve estar assistindo a novelinha e ela quer que eu vou lá arrumar uma televisão para ela. Direto ela me liga. E ela me liga nesses horários assim. Ela não mora muito longe de mim, então dá para ir. Eu falei que eu vou. Acaba nessa aula aqui, antes de dar o término, que eu tenho que terminar aqui, dar um acabamento e polimento nisso aqui hoje ainda. E eu vou lá, terminar essa aula, eu vou lá, depois eu volto, janto, termino isso aqui, e aí depois eu vou tomar um banho, eu vou relaxar, vou dormir, e amanhã cedo eu vou trabalhar. Mas é isso, tá? Ela é uma boa sogra. Então, voltando aqui ao procedimento, ao processo, eu trabalhei com disco até agora? Não, não trabalhei com disco até agora. Eu somente usei broca. Usei no vestibular o disco? Não, não usei. Mas eu uso o disco? Eu uso. Eu uso o disco. Esse foi a janta. Não, não consigo ficar sem jantar. Hoje tá punk. Minha barriga tá roncando aqui. Então, eu não uso, eu uso o disco. E agora chegou a hora do disco. Tá? Então, vamos compartilhar a tela. Então, da imagem, que é a mesma imagem de ontem, onde eu vou te mostrar aqui onde que eu entro com o disco, tá? Disco, ele tem que entrar aqui, ó,
nas incisais. Deixa eu mudar aqui a cor da parada. Essa parada desse lápis aqui, eu vou mudar a cor dele. Deixa eu procurar um vermelhão aqui, ver se eu acho um vermelhão ou que cor? Um verde. Eu não gosto de verde, não. Me desculpem os palmeirenses, mas eu odeio verde. Odeio verde. Gosto de vermelho e preto. Mas tá aqui. Então, eu vou usar o disco aonde? Somente aqui, ó. Na incisal e na região de ameia. Disco é só aqui, ó. Incisal e região de ameia. Ah, Rafael, você usa o disco aqui? Não, não uso o disco aqui. Você usa o disco na palatina? Não, não uso. É somente na incisal e na ameia. E agora vai acontecer uma parada que eu preciso dizer, e infelizmente as mulheres, as doutoras, vai preparar uma janta legal para mim? Sei não, hein? As doutoras agora precisam entender uma parada, o seguinte: você está lá trabalhando com seu paciente está lá, eu vou imitar o paciente agora, o paciente está deitado na cadeira dele. Aí você está trabalhando com a broca aqui, ó. Deixa eu puxar mais para frente. O paciente está aqui, você está trabalhando com a broca. A broca lá. Você vai usar o disco na vestibular com o paciente, na incisal com o paciente deitado aqui, ó. Você não vai. Não se usa disco com paciente deitado. Não se usa. Disco de acabamento é com paciente deitado? Não é. É com paciente sentado. Então você precisa sentar o paciente. Pô, usei a broca, comecei o acabamento. Depois disso, senta o paciente. O paciente tem que ficar sentado na sua frente. E para as doutoras, é uma situação um pouco mais complexa atendendo homem. Porque a gente sabe que tem paciente que é respeitoso e tem paciente que não. Eu, infelizmente, sofro com isso, não com homens, tá? Mas com mulheres. Eu atendo algumas pacientes que a gente sabe, sente que às vezes não respeita a gente, faz piadinha. Imagina a mulher atendendo um homem, um marmanjo dentro de um consultório com o paciente sentado de frente para ela. Por isso, então, assim, toma muito cuidado, cuidado com roupa, né? Com o jaleco está bem ajustado, se está certinho, se está escondendo o que deve ser. E, assim, existe uma técnica que eu uso que é apoiar o dedo polegar na testa da pessoa. Porque você tem que ficar aqui, ó. Você vai ter que pôr o paciente na sua frente, sentado, e trabalhar aqui, ó, com o disco. Porque se você trabalha com ele aqui, ó, e o paciente tem que ficar assim para você, ó. Desse jeito, tá? A 20 centímetros de você. Você aqui e o paciente aqui, ó. Aqui, ó. Desse jeito. Porque aí você vai nivelar. Você vai saber se os dois centrais estão da mesma altura, os laterais da mesma altura, os caninos, se tem projeção, se não tem. Então, o que, que eu faço? Nessa hora é uma hora mais chata. É a hora do disco. Eu carco aqui, ó, o dedo bem na glabela. Desse jeito aqui, ó, na glabela do paciente. Seguro o paciente aqui, para ele não mexer. Seguro aqui e empurro um pouco para que meu braço fique nessa posição. Nessa posição. Empurra aqui o paciente e nessa posição de aproximadamente 1 metro, eu trabalho com o meu disco. Assim, eu tento ser ali, né, uma posição mais profissional possível. Se você não se policiar, você vai estar aqui, ó, na boca do paciente, porque a gente faz isso, né? Tô aqui, ó, na boca, e o paciente aqui na minha frente. E eu aqui na boca do paciente. De pé. Às vezes a minha coxa tá meio que encoxada no paciente. Por quê? Porque eu preciso ficar, às vezes, perto. Então, se eu me policiar, eu não vou ficar tão perto. Eu vou conseguir ter o controle sobre isso. Mas precisa ser assim. Ah, Rafael, não pode ser deitado? Não. Não pode ser deitado. Tem que ser sentado. Então, infelizmente, essa etapa é a etapa do disco. Onde você vai trabalhar? Sempre, sempre na região de ameia e incisal. Para você ter a nivelação, o nivelamento de incisal, não tem como fazer isso deitado. Não tem como. E você precisa usar o disco para isso, tá? Usa o disco, você abre a meia, você inclina o disco, você trabalha na incisal, ok? Então,
Voltando aqui o passo a passo, para que a gente consiga assimilar. Pessoal, eu estou falando isso de coração, assim, não é para causar uma intriga, para, nossa, mas está pondo dificuldade. Não, é para vocês realmente assimilarem, porque isso acontece, tá? E precisa ser assim, tá? Então, disco de acabamento nas interproximais, tá bom? Depois que você fez, você vai abrir as ameias interproximais, abrir as ameias interproximais e nivelar a incisal com o disco de acabamento. Rafael, qual disco? Aí você escolhe. Soflex é caro, é ótimo, é caro. Da Care é uma delícia de trabalhar, muito bom, tá? Funciona muito bem, tá bom? Aí, depois que você fez isso, depois que você fez essa parte, já nivelou a incisal, já trabalhou, o caninho está da mesma altura, tá? Não está um maior que o outro, o paciente não ficou com um sorriso torto, os dois centrais estão do mesmo tamanho, os ângulos estão arredondados ou mais ativos, né? Com um ângulo mais vivo, depende do formato que você está desenhando, é você que vai definir isso. Ok. Depois você deita o paciente novo e ajusta a oclusão, tá? Ajusta a oclusão, bom? E adapta e remove, tá? Remove o excesso na palatina. Por quê? Porque quando você constrói sua lente em resina, principalmente de forma direta, você vai construindo e às vezes você tem um excesso de resina ali. Às vezes fica mais volumoso, é uma camada palatina. Para quem nunca fez, na camada palatina ela entra até o terço médio para incisal, na palatina dos elementos, tá? E aí você vai remover esse excesso, vai ajustar a oclusão, você vai ver se está tendo toque ou não. E a broca ponta de chama, gente, 4118, é isso? Eu não lembro o número dela. Me fala aí se vocês lembram. É 4118, aquela broca ponta de chama. Não é FF, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui que eu acho que é 4118. Se não for, vocês me ajudem aí, me falem se estou certo ou não. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou criar a anatomia secundária. Caso, aqui é opcional, tá? Até o 6, ele é obrigatório. O que é essa anatomia secundária? São ondulações, são enfeites que você vai criar ali na região da vestibular do seu dente, tá bom? Deixa eu ver, 3118, 4168. Então eu escrevi errado, né? Escrevi errado. Não acertei nem a 41 nem a 31. Deixa eu voltar aqui então e consertar, fazer do jeito certo. 3118. Vou usar primeiro lá, tá, pessoal? 3118. Viu, Rafael? Não fica bravo comigo, não. Vou usar aqui a referência dela. Então, eu vou criar a anatomia secundária. O que é essa anatomia secundária opcional? Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa. Mas só para vocês entenderem, a anatomia secundária é basicamente uma periquimáceas, por exemplo, tá? É como se fossem ranhuras que você cria no seu dente, tá? E essas ranhuras são aí no esmalte. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que mostra um pouco. Aqui, ó, aqui dá para ver nessa imagem, ó. Essa imagem dá para ver um pouco mais. É opcional, tá, gente? Tem dentista que gosta de fazer, tem paciente que gosta de ter, tem paciente que não, e tem dentista que não gosta. Então, essa aqui é opcional. Deixa eu voltar aqui. Essa imagem, ó. Talvez é para vocês pegarem, ó. Eu vou fazer aqui a marcação e depois eu vou tirar a marcação. Olha esse canino aqui, ó, dente 23. Ó, tá vendo? Tem umas ranhuras aqui, ó, aqui no lateral também. Ó, bem leve, ó. Normalmente, essa pericmácia, ela é aqui, ó. Ela é uma ranhura que tem na cervical até o terço médio dos meus dentes. Ela é meio que formada em meia luazinha, tá? A gente faz isso e a gente faz muito aqui também, ó. A gente cria como se fossem uns triângulos invertidos aqui nessas regiões, tá? Inclusive no lateral você faz aqui e depois você rompe a crista. Você rompe a crista ali distal, no lateral, tá? Para ele ter a sensação que ele está mais estreito. Mas isso é detalhe do detalhe, é o capricho do capricho, é o suprassumo do suprassumo da odontologia estética ali na hora do acabamento. É obrigatório? Não.
Tudo que eu falei antes era, tá? Essa parte não é, beleza? Então, tá dando para entender, pessoal? Tá ficando claro aí para todo mundo? Fiz isso, aí eu vou para a fase 8 do acabamento, que é o rompimento do ponto de contato que tenha ficado extremo, tá? Então, vou romper qualquer, não é ponto de contato, tá? Qualquer emenda, romper qualquer união interproximal. Ou seja, às vezes, na hora que você está construindo a sua lente em resina, um dente gruda no outro. Pode acontecer, de leve. Às vezes até um pouquinho de adesivo causa isso. Adesivo que você não tirou ali e tal, não causa isso. Então, como é que você faz isso? Como é que você rompe esse negócio? Você usa um negócio chamado um serrote. Eu gosto muito dele, tá? Microcut da TDV. Microcut é o nome do serrote e TDV é a marca ali, a nomenclatura que a gente usa para comprar. Você usa ele para romper qualquer união interproximal. Então, com esses 8 passos, você faz o teu acabamento. Tá dado o acabamento. Agora a gente vai para o polimento. Então, a gente vai para a sequência do polimento. Beleza? Então, vamos lá. Tem brilho até agora? Não, não tem brilho. Fechou? O que eu tenho até agora? Eu tenho um dente do tamanho, no formato que eu preciso. Dente formato no tamanho que eu preciso. Beleza? Mas tem o brilho? Não, não tem o brilho. Então, como é que eu saio de uma situação inicial onde o dente não tem brilho para uma situação onde o dente tem brilho? Primeiro, eu vou começar com uma espiral. Então, para te dar clareza, a gente usa, tá? Basicamente 5 passos. Basicamente ali, 5 passos para você. São 6, mas o sexto é opcional. Para você dar um acabamento e o polimento, tá bom? O polimento, tá bom? Então, 6 é opcional. Até vou colocar aqui, vou adicionar o palco de novo, o meu bloco de notas, e vou colocar aqui já do 1 ao 6, só para você entender. São 6, sendo que o sexto é opcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com os 6 passos, você vai dar o brilho na sua lente em resina. Então, eu começo por onde? Por uma espiral de pré-polimento. Seca ou levemente umedecida. Essa espiral de pré-polimento, você encontra ela em qualquer kit de polimento. Qualquer kit de polimento, seja de resina, seja de vaso sanitário, seja de carro, você tem isso. Você tem uma espiral, uma mais fininha, outra mais fininha e tal, até dar o polimento total. E tem uma sequência específica. Se você quiser saber mais sobre polimento, se você quiser adquirir um kit de polimento, eu tenho um kit de polimento. O Rafael Pascot tem um kit de polimento do Freehands, que é a minha metodologia de lentes em resina. Se você quiser saber mais, vou pedir para o Gustavo deixar um WhatsApp aqui, um link de WhatsApp, toca lá e fala com ele sobre isso, tá bom? Não é obrigatório, mas caso você queira saber mais, queira entender como é que é o meu kit, como é que eu montei, de onde que ele é e tudo mais, você pode falar com ele. Usa a espiral de pré-polimento. Essa espiral, normalmente, ela tem uma cor escura. Ela pode ser um verde, ela pode ser um marrom, pode ser um alaranjado, pode ser um preto não, mas um azulado. É uma cor mais escura essa espiral de pré-polimento, tá bom? Rafael, você usa a espiral de tal? Você usa isso aqui? Você usa não sei o quê? Gente, o que eu uso eu vou falar aqui. O que eu não uso, tá? Tem sim, Mari. Tem foto, não, tem vídeo. Vou te mostrar o vídeo dela, tá bom? Então, o que eu uso é o passo a passo que eu uso tá aqui. Tudo que eu não falar aqui é porque eu não uso, tá bom? Não é. E eu já usei. Já usei escova de carbeto de silício. Já usei escova de Robson. Já usei detergente líquido junto com escova de carbeto de silício, com escova de Robson. Já usei roda de algodão. Gente, o que eu uso é o que está aqui. Já testei e validei muita coisa. O que funciona é o que está aqui. Se não está aqui é porque eu não utilizo. Eu já utilizei e não utilizo mais, tá bom? Sim, qual que é a espiral de pré-polimento? É essa aqui, ó. Você vai utilizar ela
E toda espiral que você for utilizar, seja com pasta de polimento, seja seca, seja umedecida, sempre, sempre é desse mesmo jeito. Você vai decorar o que eu vou te falar agora. Você vai decorar com a seguinte forma, ó. Você vai decorar o movimento. Todo polimento ele acontece com movimentos longos, contínuos e sem pressão. Repete aí na sua cabeça. Movimento longo, contínuo e sem pressão. Longo, contínuo e sem pressão. Longo, contínuo e sem pressão. Eu dou curso, não sei se vocês sabem, mas eu dou curso para dentista de resina. Curso mesmo, presencial, online, tem tudo. Aí quando eu tenho um aluno lá presencial, eu vou olhar para ele, aí ele tá lá na hora do polimento da técnica lá, porque no curso ele vai fazer o polimento dele, aí tá lá igual uma vassoura, assim, ó. Tá polindo. Desse jeito. O aluno. É assim que dá polimento? Você já aprendeu. Você não é nem meu aluno. Você já aprendeu. Como é que dá o polimento? Movimentos longos, contínuos e sem pressão. É assim que dá polimento. Você tem que perder tempo com o dente nessa hora. Você tem que namorar o dente nessa hora. Beleza? Então, movimento longo, contínuo e sem pressão. Como é que é? Longo. Não é escovar o sapato, não é varrer a calçada. Contínuo. Sem pressão, ó. Assim. Vamos ver então como é que é? Tá aqui, ó. Movimento longo. Voltando longo. Contínuo. Tá aí, tá trabalhando. Sem pôr força, sem pressão. É assim, gente. Essa espiral é uma espiral de pré-polimento. Essa espiral é uma espiral de pré-polimento mais escura. Estou trabalhando aqui nesse caso com ela seca, tá? Não é uma espiral que está sendo semi-úmida ali, levemente umedecida, mas eu vou trabalhar isso em todos os meus elementos, principalmente na face vestibular. Não me preocupe em entrar na face interproximal nesse momento, tá? É mais para face vestibular, beleza? Depois que eu fiz isso, eu vou para o passo 2. Qual que é o passo 2? Passo 2 é utilizar o pelo de cabra. Pelo de cabra com pasta de polimento levemente umedecida, principalmente em interproximal. Principalmente em interproximal. Você vai utilizar na vestibular, mas principalmente na interproximal. Rafael, você utiliza a espiral de pré-polimento na interproximal? Não, não é minha função, não utilizo. Eu utilizo mais na interproximal. Aqui, é mais isso aqui, ó. Eu estou utilizando aqui o pelo de cabra. Pessoal, matou uma cabra para construir o pelo de cabra? Não. Talvez você não saiba, mas só por curiosidade. Não é cabra de verdade, tá? Isso aqui não é cabra, não é pelo de cabra de verdade, não. Isso aqui é um pelo sintético, que leva ao nome, a nomenclatura de pelo de cabra. Tô falando que talvez você não saiba, mas não é pelo de cabra, tá? Ali a pasta de polimento, você vai perceber que está esbranquiçado esse dente. Ah, Rafael, e qual pasta de polimento você indica? A que eu indico é a mais cara do mercado, que se chama Enamelize. Da Cosmident se escreve Enamelize. Mas você pode utilizar a da FGM, você pode utilizar da Ultradent, você pode utilizar da Potenza. Pasta de polimento, a Ed já perguntou. Você pode utilizar a de 2 passos, de 1 passo. Pasta de polimento é pasta de polimento. Você pode utilizar a da DH Pro, que ela é mais fluidazinha. Não vai fazer tanta diferença assim. Mas a melhor é a Anamelize. E olha que eu já testei muita pasta de polimento. A Anamelize é tão top, que é até difícil de tirar ela. Por isso que eu usava detergente no final. É até difícil de tirar, ela fica meio com a gordura por cima. As outras pastas, você põe lá sobre o dente, já sumiu, não tem mais nada ali. Ela vai endurecendo, por isso que a gente tem que ir umedecendo ela, passando uma aguinha, jogando aguinha, para você ir umedecendo ela.
tá bom? E qual que é o movimento que a gente faz? Qual que é o movimento? Movimento longo, contínuo e sem pressão, igual o Gustavo escreveu ali. Fechou? Então vamos voltar aqui. Já estou aqui, ó, no terceiro passo. Qual que é o terceiro passo agora? Já passei a espiral de pré-polimento, pelo de cabra. Agora eu venho com a espiral de polimento acinzentada, ou a espiral de polimento real. Pessoal, nessa hora que você passa essa espiral de polimento, aqui o negócio brilha demais. Espiral de polimento, tá? Aqui é seca ou levemente umedecida. Eu até prefiro, às vezes, passar com levemente umedecida, tá? Cor clara, normalmente é branca ou cinza, tá? Normalmente a cor dessa espiral é branca ou cinza. Ela também não foi feita para trabalhar muito em interproximal. Existe uma espiral de polimento interproximal? Existe, mas eu não uso, tá? Existem espirais de polimento fininhas, que parece uma rodinha bem fininha mesmo, assim, com os dentinhos. Existe, mas eu não uso. Bom, por que eu não uso? Porque elas acabam muito rápido e, na minha percepção, não tem muito efeito. Melhor um fio dental lá com a pasta de polimento na região, superfloss, que vai funcionar melhor do que essa espiral, tá bom? Eu vou explicar sobre esse fio dental porque é o passo opcional aqui. Então, vou utilizar essa espiral de polimento para dar o brilho. Quando você começa a utilizar essa espiral de polimento, o brilho chega, mas chega bonito. Então, chega bem esse brilho. É essa pasta aqui, ó. Dente levemente, essa pasta, essa espiral, dente levemente umedecido, e você vai utilizar ela com movimentos longos, contínuos, sem pressão, sobre o elemento, para que você tenha ali o brilho sendo executado. Fechou? Depois que você utilizar ela, vai quanto tempo que você vai usar? Cara, aproximadamente ali 30, 40 segundos em cada etapa, em cada dente. Então, tem casos de polimentos que tem que demorar 15, 20 minutos. Cada etapa ali você vai levar 30, 40 segundos em cada dente. Então, por exemplo, em 10 dentes, tá? Você vai ficar ali um tempinho, velho. 5 minutos em cada etapa ali. Então, tem o passo a passo, demora um pouquinho, não é tão rápido, não é tão simples, não faz de qualquer jeito. Depois a gente vai para o passo 4, que depois que você passou a espiral de polimento, então está polido? Não, não está. Tá? Agora você vai utilizar o que a gente chama de acabamento, né? Um acabamento, é quase um polimento interproximal, tá bom? Então, como é que você faz isso? Deixa eu voltar aqui e vou falar aqui para você. Aqui nessa hora, lembra que quando você fez o acabamento, você usou uma broca para tirar o excesso de resina que estava na cervical? Mas essa broca não entra muito na interproximal, quiçá quase não entra. Então agora é a hora, tá? Então, ó, Epitex extra fina. Epitex extra fina laranja, a cor dela é laranja, na interproximal. Você vai utilizar essa Epitex. Alguém sabe o que é Epitex? Se você não sabe, responde aí. Não, não sei. Alguém sabe quanto custa uma Epitex? Qual é o valor de uma Epitex? Então, às vezes a gente sabe o que tem, mas não tem coragem de comprar, né? Igual um Nictone de isolamento. Nictone é absurdamente caro. Quem faz canal sabe. Por quê? Porque tem mais barato. Mas será que é tão bom? Tá? Então, Epitex é isso aqui, ó. Epitex é isso aqui, ó. Epitex é a única fita de lixa, ou uma lixa interproximal, capaz de trabalhar sem romper o ponto de contato. Essa aqui é a extra fina. Essa fita, ela tem gramaturas, tem a grossa, a média, a fina e a extra fina. Essa é a mais fina de todas, que é a alaranjada. Cada uma é uma cor, azul, verde, outra cor lá é laranja. A laranjada é a mais fina que tem, e ela tem que entrar dentro do suco interproximal. Perceba que eu vou colocar ela dentro do suco interproximal para fazer o efeito. Sim, ela tem que entrar dentro do suco interproximal. Vai machucar? Não vai sangrar? Pode ser que sangre, mas eu vou usar ela. Essa fita, o bom dela é que ela não rompe o ponto de contato e, além disso, ela começa, ou ela dá o polimento para a superfície. A superfície começa a ficar mais brilhosa, tá?
E a Epitex funciona muito bem. Ela entra, ela dá uma lisura no interproximal, que é uma delícia de passar o fio dental depois. Surreal. Tá, eu sei, Rafael, mas eu trabalho em clínica popular, eu vou pagar ali 200, 300 reais num tubo de Epitex que dá 20 metros, 50 metros de fita, onde eu vou usar um pouquinho, ela vai perder o corte, vou ter que passar para outro pouquinho para perder o corte. Trabalho em clínica popular, eu vou fazer isso? Talvez não, talvez você não vai ter acesso a isso. Mas se você for fazer um paciente particular, capricha, dá o seu melhor, sabe? Faz o seu estoque de produto ali. E não é muita coisa, não é caro montar um kitzinho de resina, um kit de fazer lente de resina. Se você tiver produtos que são, por exemplo, fotopolimerizador já, se tiver algumas coisas, alta rotação, com R$2.500 você monta um kit. Monta, um caso paga. Não tem essa. Claro que você trabalha para outras pessoas, é mais difícil, mas isso aqui dá para ter. Rafael, existe substituição? Existe outras fitas de lixa. Existe da TDV, igual a Microcut, existe da TDV. A Microcut é o serrote melhor que existe. Eu vi a Catiana dando dica aí de como adaptar. Beleza. Por exemplo, a DH Pro tem um serrotezinho de mão. Eu não gosto, porque não tem cabo, é mão. Eu não gosto de segurar as duas pontas da fita e fazer isso aqui, não gosto. Eu gosto da TDV, da Microcut, que é uma serra igual um serrote. Você segura no cabo e você faz o movimento. Só que a mesma TDV não tem uma fita tão boa quanto essa. Aí tem a American Burris lá, que tem fitas boas, mas não é igual essa. Não é. Isso aqui é o melhor que existe para isso. É igual o Nictone para isolamento. Existe lençol de borracha melhor que o Nictone? Não existe. Mas é 300 conto, 30 unidade. Sendo que o outro é R$3 a unidade. Né? O Madentex, por exemplo. Essa parada aqui, velho. Existe resina boa? Existe. Mas existe resina boa para brilho igual a Estelite Palfic? Não. Existe resina Lis, que custa R$40 o tubo. Opalis, que custa R$30 o tubo, R$50 o tubo. Mas é bom igual a Estelite? Não é. Não é. Existe o faceteiro, que cobra R$1.500 o 10 dentes, R$2.000 a boca toda, 2.000. E existe o resineiro, que é você que vai começar a cobrar 4, 5, 7 mil reais 10 dentes. Mas você vai entregar resultado. Você vai ser diferente. Você vai ser especialista, você vai ser referência, você vai viver disso aqui. Tá? É isso que eu quero para você. Então, ó, trabalhei na interproximal com o Epitex. Agora eu vou para o sexto passo, que é o passo finale. Quinto passo, né? Que é o passo finale e o sexto é opcional, tá bom? Então, deixa eu remover aqui, adicionar o meu bloco de notas ao palco. Vou entrar aqui no meu bloco de notas. E agora, no quinto passo, eu vou utilizar um feltro de polimento. E agora eu não vou lembrar o nome, se é Diamond Pro ou Flex. Deixa eu buscar aqui no Google rapidinho qual que é o nome dele, que me fugiu pela cabeça, porque um é de desgaste e o outro é de polimento. Deixa eu só ver aqui o negócio. Da FGM. Diamante. Não, o lixa é Diamond Pro e o polimento é Diamond Flex. Isso mesmo, o de polimento é Diamond Flex. Então é Diamond Flex, que é o feltro de polimento. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Ele é da FGM, tá? Aí você vai utilizar ele ou com pasta de polimento ou umedecido, tá bom? Aí você vai entrar com ele e vai passar ele principalmente na interproximal também. Então, o quinto passo é esse passo aqui, ó, onde você vai usar esse feltro. Aqui ele tá só com um pouquinho de água, tá? Você pode usar um pouquinho de pasta de polimento. Ele tem uns pelinhos nessa face que tá uma face ativa, tá? Então, estou utilizando ele ali, ó. Ele tá vendo? Ele tem um pelinho mais esbranquiçado e aí ele vai finalizar o brilho na interproximal, na cervical, na vestibular do seu elemento, ok? Aí você vai trabalhar com esse filtro como última etapa. Pô, Rafael, mas você deu 5 passos até agora e você falou que são 6 passos. Sim, 6 passos. O sexto passo é um passo opcional, tá? Deixa eu entrar aqui no meu bloco de notas de novo. O sexto passo é opcional. A gente vai trabalhar aqui com fio dental. Tem que ser o Super Floss, tá?
na interproximal com pasta de polimento. Esse Superfloss, alguém já ouviu falar em Superfloss? Você conhece o Superfloss? Normalmente o ortodontista conhece. E o ortodontista, o implantodontista conhece o Superfloss. O Superfloss é um fio dental que ele tem... É um fio dental que ele tem 3 níveis no mesmo fio dental, tá bom? Como é que funciona esse Superfloss? Deixa eu pegar aqui no Google, só para você entender a parada aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, ó, vou até pegar uma imagem onde mostra bem ele. O Superfloss, ó, a Neuza sim, a Silvia sim, Neuza e Silvia. Talvez a galera não saiba, então eu vou mostrar, tá? Superfloss é um fio dental que ele tem três formatos. Aqui, ó, olha aqui na direita, aqui onde tem escrito fio Superfloss. Ele tem um gancho, um ganchinho, ele é muito para ortodontia e para implante, para paciente protocolo, para higienização. Ele é individual, tá? Você puxa um fio, ele é aquele fio individual, você usou e jogou fora. Ele tem um gancho para você inserir ali entre o fio da orto, entre o implante protocolo, né, na base da prótese. E aí esse gancho, ele vem um fiozinho mais fino, depois um fio bem grosso, bem mole, que é essa região aqui, ó, dele. Essa região, você vai pôr um pouquinho de pasta de polimento, molhar um pouquinho e passar na interproximal da sua lente em resina. E aí você vai finalizar o polimento com aquilo, tá bom? Tá dando para vocês entenderem, né? A imagem dele aqui, ó, deu para vocês entenderem aqui, ó. Essa imagem também mostra, ó, as 3 partes dele, tá vendo? Ó, tem um gancho aqui, não mostrou, e a parte mais grossa. Essa parte mais grossa é bem fofinha, aí você vai utilizar para passar na região e dar o polimento finale. Aí é o final do final do final. É isso, Antônio, as pontas são rígidas. Aí pronto, aí você finaliza ali o teu procedimento de polimento da sua lente em resina. Então, só para recapitular, os passos são esses, sendo que o 6 passos ele é opcional. Por que ele é opcional? Porque a Epitex e o filtro já está fazendo esse trabalho, tá bom? Ah, quero trabalhar com muito capricho, usa ele ali na interproximal, que vai fazer funcionar bem. Pô, Rafael, então, se eu fizer essa sequência de acabamento e polimento que você falou aqui, esses 8 passos do acabamento e os 6 passos do polimento, eu vou resolver o problema? Vai resolver o problema, você vai ter uma lente em resina topíssima no longo prazo. Desde que... Vou colocar aqui, ó. Desde que o seu esmalte tenha sido Tokuyama. Infelizmente, existe um pré-requisito para tudo isso aqui funcionar. Para tudo isso aqui funcionar, o teu esmalte tem que ser Tokuyama. É Tokuyama ou Tokuyama? Acho que é Tokuyama mesmo. Ou seja, a tua camada de esmalte, a última camada que fica no ambiente bucal, tem que ser Estelite ou Qualfic. Ah, Rafael, mas tem a, não sei o que, da 3M. Não. Ah, Rafael, mas a Albedo Charito. Não. Rafael, mas é Elora. Rafael, mas a Vitra. Rafael, mas... Esquece. Tem que ser isso aqui. Senão, não vai funcionar. Senão, isso aqui, ó, foi quase em vão. Porque daqui 6 meses, 5 meses, não vai ter brilho mais, não vai estar bonito mais, vai estar manchando, talvez. Vai estar amarelando, talvez. Vai ter um problema de falta de brilho. E se você quiser, você tem que ter isso aqui. Isso aqui, pessoal, eu falo com propriedade, porque eu já tive casos com outras resinas. Em 2021, após a pandemia, em 2021, Tokuyama, obrigado, Gu. Em 2021, após a pandemia, a Tokuyama ficou sem entregar no Brasil durante uns 6 meses, tá? 6 meses. Então, acho que foi 2021 ou 22, final 21 ou 22, 2022, não sei. A Tokuyama ficou sem entregar no Brasil durante 6 meses. 6 meses você não achava resina da Tokuyama. Então, durante algum tempo, tá? Durante um tempo, claro que eu não ficou 6 meses sem resina, porque eu tinha um estoque, né? A gente sempre trabalha com estoque. Mas durante um tempo eu precisei fazer as resinas, minhas lentes com outras resinas. Gente, a diferença era surreal, porque a gente não encontrava Tokuyama no mercado, não encontrava. Não, você podia ter o dinheiro que você quisesse, não precisa você importasse de alguma forma, porque
Eles não importam para nós, assim. Você tinha que comprar de alguma outra dental fora do Brasil, na Europa, na América, ou até na Ásia, né? Mas diretamente deles eles não vendiam, só das dentais, a gente só compra da dental. Então, foi um problemaço, tá? Assim, alguns casos eu, né, resolvi, outros eu nunca mexi, mas a gente vê, tá? Até nas manutenções, a gente tem paciente que vem fazer manutenção e é dessa época, eu vejo, assim, nitidamente que não é a mesma coisa, não é, tá bom? E paciência, tá? Paciência, assim, é um diferencial e a Tokoyama tem uma patente que é o diferencial dela, tá? Isso é comprovado cientificamente, tá bom? Eu vi que a Zema comentou uma coisa aqui, deixa eu ler. Suas aulas são extremamente boas, sou das antigas, aprendi muita coisa. Obrigado por sua generosidade e magnífica explicação para o nosso aprendizado. Pô, que legal, Zema. Obrigado, meu irmão. Fico feliz mesmo, tá? Pelo teu comentário aí. Obrigado mesmo, de coração. Vamos responder as perguntas? A Mari falou, vou responder a pergunta da Mari, você usa KY como última camada? Não, não uso. Por quê? Porque no acabamento, quando você faz o acabamento ali, você vai remover. Então, por que eu uso do KY? Quem não sabe, o KY é um lubrificante, mas ele também é um gel, hidrossolúvel, né? Solúvel. Ele é um bloqueador de oxigênio, tá? É um gel que bloqueia o oxigênio. Então, o KY, se você colocar ele e polimerizar, você vai evitar que a resina pegue pigmento. Por quê? Como assim? Toda resina, todo material adesivo, seja o adesivo, a resina, cimento resinoso, por que uma resina gruda sobre a outra mesmo estando polimerizada? Pergunta de prova isso aí, tá? Pergunta de prova de resineiro. Por que uma resina gruda sobre a outra mesmo estando polimerizada? Porque existe uma superfície da resina, do esmalte, do adesivo, quer dizer, esmalte não, esquece essa palavra esmalte. Da resina, do adesivo, do cimento resinoso, que jamais vai polimerizar totalmente. Por quê? Porque existe uma ação do pigmento, do oxigênio sobre essa resina. Então, por que uma resina gruda sobre a outra? Porque existe uma camada superficial da resina que jamais se polimeriza. Se ela nunca se polimeriza, ela vai receber pigmentos, ela não vai estar top. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente evita esse processo? Usando um bloqueador de oxigênio. Aí você joga um KY, você joga uma glicerina, você joga algo sobre essa resina e aí você polimeriza de novo com essa camada de bloqueador de oxigênio ali em cima. E essa camada vai fazer com que toda a resina se polimerize. Mas por que eu não faço isso? Porque automaticamente, quando eu dou meu acabamento, meu polimento, eu estou removendo essa lâmina, essa parte mais superficial da resina, que está por baixo está polimerizado. Beleza? Respondi, Mário, a pergunta. A Sandra, professor, você indica quais fotopolimerizadores? Vamos lá. Eu vou te indicar 5 aqui, tá? Granvalo, que é o que eu tenho, que eu uso, Granvalo, que na minha opinião é o melhor que tem, tá? Schuster Black, Radical, Emitter e o último é o Quasar da FGM. Quasar. Rafael, eu tenho outro foto. Você só precisa saber se o foto que você tem ativa a canforoquinona. O foto que você tem ativa a canforoquinona, como eu não sou especialista em foto, eu não sei dizer. Se você falar o nome de um foto aqui, eu não vou saber se ele é ativo ou não. Esses 5 que eu falei, ele ativa. Se você tem esses 5, pode ficar tranquilo. Por que eu estou falando que se foto que você tem ativa a canforoquinona? Porque as resinas antigas não tinham canforoquinona. Canforoquinona é uma partícula que tem na sua resina que ele é ativado através da fotopolimerização. E ela vai fazer com que a tua resina endureça. Tem a polimerização funcionando. E quanto mais branca a tua resina, mais canforoquinona tem nela. Ou seja, quanto mais a resina é clareada, mais canforoquinona tem nela. Se o teu fotopolimerizador não ativa essa partícula, então não está fazendo efeito. Beleza? Mas não me pergunte qual que é o foto que ativa ou não ativa, porque eu não vou saber fazer. Quantos micrômetros de luz que o teu foto vai ativar essa eu não vou saber falar, porque não é a minha área, não sou especialista em fotopolimerização. Beleza? O Jefferson falou assim, você está inspirando um cirurgião dentista de 61 anos que se aventurar para algo novo. Que massa, Jefferson. Fico feliz, cara. Fico feliz mesmo de estar aqui te inspirando e te motivando, viu? De coração. Espero, realmente,
Espero realmente poder ver você fazendo lentes em resinas top. Vou conseguir, já estou conseguindo. Tá, Jefferson? Quero sim, cara. Quero te conhecer pessoalmente, vamos bater papo ainda. E vamos trocar ideia aqui. Pô, conta comigo, tá? Agora eu vou responder as outras perguntas, pessoal. Vamos lá. A Juliana, acho que é a Juliana, né? Que do Rafael Oliveira. O Rui Pasta perguntou: como é que você evidencia a área de transição nas proximais? Com broca? Sim, Rui. Lembra que eu acabei respondendo essa pergunta durante a aula. Eu uso lá a 4138, né? Ela, na vestibular, você vai evidenciando ali as suas arestas, tá? E se caso você queira melhorar, você pode trabalhar com ela ali na interproximal também, tá bom? Inclina ela e trabalha na interproximal, dá para fazer. Doutor, uma dúvida. Me deparei e ainda não fechei, porque quero um planejamento com excelência. Paciente com um elemento 21 escurecido. A cor é bem parecida com o que apresentou ontem. O paciente tem o 34 e 44 para exo. Tem o 33 e 43 e 32 e 42 aberto meio que em leque. Difícil, hein? Pensei em fazer exo no 32 e 42, em princípio estou... Não, peraí. Já vai tirar o 34 e 44, depois o 32 e 42 também? Vai ficar só os caninos centrais no lugar? Exo, PPR superior e inferior, fazer o ajuste na guia canina. Preciso restabelecer a DVO na região 37, 38, 47, 48. Porque em infra em relação ao 36 e 46. Mas ele quer fazer as lentes do canino a canino. Superior, né? Porque inferior você vai tirar os laterais. O que fazer nessa sequência? Eu programei na minha cabeça fazer toda a parte protética e finalizar com as facetas. Ó, se vai ter PPR, você não tem como fazer a protética primeira. Porque a PPR vai apoiar no onde? No dente da resina, né? É isso? Ou você vai fazer uma PPR sem apoio em dente? Então, se você vai, ó, planejamento, tá? Se tem PPR, se tem prótese móvel, faz o que está em dente primeiro, estabiliza dente. Ou vai fazer faceta, ou vai fazer tratamento de periodontal, é dente primeiro. Prótese é a última. Não, não é prótese móvel, é fixa, faz a prótese fixa primeiro. Depois você resolve estética, tá bom? E assim, nesse caso aqui, eu não consigo resolver toda a sua dúvida. Por quê? Porque eu não conheço o paciente, não sei qual é o caso, não sei o histórico dele. A gente teria que falar isso mais de forma privada, tá bom? Sobre esse planejamento que você mandou aqui. Acho que foi a Juliana mesmo, não é? Mandou? Acho que foi isso, tá o nome de Rafael aqui. Apareceu hoje, tá? Mas dúvidas gigantescas, Ju, acho que é a Ju. Eu não vou conseguir te responder, de verdade, tá? Não vou conseguir, porque realmente... Fabiane, não é a Ju, não, tô confundindo. Fabiane, tá, Fabiane, obrigado. Eu tava lendo a pergunta lá no WhatsApp que o meu time tá mandando para mim, tá bom? Então, Fabiane, depois, tá? Manda aí no nosso número oficial, que meu time vai passar para mim aqui, eu posso te ajudar sim, tá? Vou te mandar um áudio, a gente ajuda com você no que puder aí, tá bom? Talvez não consiga ajudar tudo que você queira nesse momento, né? Porque realmente o foco está na semana verde resina, a gente tem surpresa na outra semana, mas o que eu puder somar, eu vou somar sim, pode ter certeza. A Mari falou: você usa algum motor específico para fazer os discos no polimento, no modo geral? Pessoal, eu gosto muito do motor. Deixa eu até pegar ele aqui, peraí. Aqui, ó. Motor da Beltec, tá? Esse motor aqui, ele funciona tanto para alta e baixa rotação. Então, ó, esse motor aqui, ó, é um motor de manicure. Eu uso ele até no meu consultório, tá bom? Então, ó, motor de manicure. Ele tem a bomba de pesta baixa, tá vendo? Ó? Aqui você encaixa o contra-ângulo motor elétrico. Vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, rapidão. Só para vocês saberem como é que eu faço. Fica aqui comigo, gente. Não vai embora não. Eu sei que tá tarde. Não vai embora não. Então aqui, ó. Se eu quiser fazer o uso de contra-ângulo, ó, então vou pegar esse motorzinho, ele tem um fio que se encaixa aqui. Essa paradinha aqui eu giro a intensidade, a rotação por minuto, tá? Beleza? Então põe aqui, ó. Aí essa parada aqui, eu encaixo meu contra-ângulo, ó. Isso aqui é um contra-ângulo, tá?
Ó, cachorro contra-ângulo. Esse contra-ângulo, ele pega a espiral. Vou pegar aqui uma espiral aqui, ó, só para vocês verem. Esse contra-ângulo aqui, ele pega a espiral, ó. Tá dando para ver, né? A espiral. Então ele pega a espiral, tá? E aí ele pega também um contra-ângulo um para um elétrico. Esse aqui é para alta rotação, é diferente do outro, ó. Esse aqui é para espiral, para pé, como se fosse um contra-ângulo mesmo. E esse aqui é para aula, ó. Esse aqui é para alta rotação. Aí ele pega a broca. Então, vou pegar uma broquinha aqui, ó. Aí ele não tem irrigação, tá? Diferente do motor elétrico, ele não tem irrigação, mas tem uma broquinha aqui, ó. Aí você consegue trabalhar bem. Aí você pode usar a irrigação do seu consultório. Qual que é a vantagem disso aqui? É que não é pneumático. O fato de não ser pneumático, ele não fica assim, ó, vum, vum, o torque, vum, 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 vum. E quando você pisa no pneumático, aí você pisa muito ou você pisa pouco. Aí, às vezes você desgasta demais, de menos. Isso aqui, você bota aqui o torque e a velocidade, nesse botão aqui, ó, você gira aqui, ó, e você muda a tua velocidade, você coloca a velocidade que você quer e fica aquela. É contínuo. Então facilita muito a vida. Esse motorzinho é da Beltec, tá? É um motorzinho de manicure, ele deve custar uns R$ 600 no mercado. E aí você tem que ter o contra-ângulo, que normalmente a gente tem um contra-ângulo, que já se encaixa aqui. E tem que comprar um contra-ângulo multiplicador ou um para um de alta rotação, tá bom? Aí você consegue fazer lá o que você precisa, tá? Tanto de acabamento, preparo, desgaste e polimento das suas lentes, beleza? Sem precisar ficar utilizando o pneumático do consultório. Só não tem irrigação. Aí para ter irrigação você teria que ter um motor elétrico mesmo, aí custa 14, 15 mil reais. Jean, o meu é multiplicador, tá? O meu é 1 para 5, multiplicador 1 para 5, não dá para vocês verem, mas é 1 para 5, tá bom? Mas pode ser 1 para 1, não tem problema. Beleza? A Mari perguntou: tem foto da espiral de pré-polimento? A gente mostrou o vídeo, né? A Catiana falou: olha, a dica para serrinha, pega uma lixa metálica dura, uma tira metálica, tal, tal. É isso mesmo, tá? E funciona bem essa dica que a Catiana mandou aqui no grupo, ó, no chat, mas não tem apoio, né? Você tem que ficar com a mão ali, às vezes você corta o paciente, você não tem muita referência, entra demais, o serrote, microput ele é melhor. Mirtz, aí, Ed Borges perguntou qual pasta é melhor, na Melize, mas pode usar qualquer pasta, tá? Não faz tanta diferença assim. O Jean, quando você termina, você faz uma fotopolimerização de resina sem contato com oxigênio? Ô, Jean, o Jean perguntou a mesma coisa que o pessoal de baixo ali, como o KY, acho que é a mesma coisa, a mesma pergunta. Acabei respondendo, Jean, a tua pergunta, meu irmão. A Esther, professor, se o paciente toma muito café, a mancha aparece mesmo com a blindagem tama da Tokuyama? Não, não aparece. O paciente pode tomar café, vinho, açaí, tá? O que vai destruir a lente em resina? Se ele tiver um consumo de ácido muito grande, o vinho, ele pode destruir a resina com o passar do tempo, se for uma pessoa que bebe. É igual, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um ex-jogador de futebol que foi campeão do mundo, tá? Com o Brasil, foi campeão mundial com o Brasil em 2002, chamado Vampeta. Não sei se vocês conhecem esse cara. O Vampeta, ele bebe cerca de 80 garrafas de vinho por mês. 80 garrafas de vinho por mês, tá? O Vampeta bebe 80 garrafas. Isso, um paciente desse pode sim ter ali, porque já passou, né, da normalidade. O paciente, ele pode ter um desse. Outro paciente que vai te gerar problema, que não é por conta do café, mas o paciente que escova muito forte. O paciente que tem hábito de escovar muito forte, ele vai gerar problema no longo prazo, porque a resina vai degradar, ela vai ficar lisa, plana, reta, porque está desgastando a resina com a escovação, tá? Então, é isso. Ô, Antônio, vai dormir, meu irmão, 2h30 da manhã em Portugal, vai dormir, obrigado, tá? Um beijo no seu coração, cara, um forte abraço mesmo, bom final de semana, bom descanso, tá? Cara, você tá de parabéns, porque você tá sempre aqui, de coração mesmo, tá? Um abraço, obrigado pela tua presença, meu irmão. A Sandra, professor, você indica os polimerizadores, passei aqui, os 5. A Mari perguntou, você pode passar o modelo? Modelo do quê, Mari? Não vi. Cadê? Você pode passar o modelo. Modelo do quê, Mari?
Não vi. Que é o modelo? Ô, Ronilson, obrigado, cara. Motor, modelo. Ah, mostrei o motor. Motor, mostrei, Mari. Mostrei. Ronilson, mandou assim, ó, gente. Eu fico feliz demais sobre isso aqui. Meu irmão, você entrega demais, de grátis. Isso é altruísmo. Parabéns, muita sorte. Obrigado, Ronilson. Tamo junto, meu irmão. É um prazer ter você aqui. Obrigado e de coração, parabéns, tá? Eu vou reforçar o convite para a Semana Verde Resina. Se vocês gostarem dessas aulas aqui, semana que vem vai ser top. Top. O que eu preparei para vocês está surreal, tá bom? Então, obrigado e parabéns de novo, tá? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é uma frase que eu, inclusive, coloquei nos meus stories hoje. Pode parecer, o que eu vou falar agora, pode parecer pedante, tá bom? Mas é algo que eu sempre falo para mim. Sempre falo para mim, tá? Eu sou invencível, eu sou imbatível, ninguém pode me vencer. Porque eu faço minha parte, eu dou o meu melhor. Porque eu faço minha parte, porque eu dou o meu melhor. Então, eu sou imbatível, eu sou invencível, ninguém pode me vencer. De verdade. Porque eu faço minha parte, eu dou o meu melhor. Eu carrego isso comigo e eu carrego isso pro meu filho. Eu vou falar a senha, tá, Sandra? Falo isso pro meu filho com todos os dias. Vocês conheceram o meu filho aqui, quem é velhaco, quase todos os dias ele veio aqui me dar boa noite. Hoje ele foi dormir mais cedo. Dei boa noite para ele antes de começar a aula. E é isso que eu quero trazer para você. Se você continuar fazendo o que você está fazendo aqui, ninguém e nada vai te parar. Não tem como ficar ruim se você fazer ou falar disso todos os dias. Ninguém fica ruim fazendo isso todos os dias. Só que ninguém fica bom fazendo pouco. Então, eu quero o de melhor para você. Eu percebo que aqui entre nós temos muitos diamantes. Muita gente boa. Sem conhecer vocês, só lendo os nomes aqui, tem muita gente boa aqui no meio. Muita gente. Só que precisa ser lapidado, precisa ser direcionado. Você tem talvez uma vontade, uma chama no seu coração, mas você não sabe para onde ir ainda. Talvez você está há 40 anos na profissão, ou acabou de formar, ou está fazendo a faculdade, está meio ali ainda. A chama está apagando. Então, assim, esse diamante que está aqui na minha frente, ele pode ser lapidado. Tá? E quiçá eu estou aqui te ajudando. Se eu estiver te ajudando, eu estou feliz. Beleza? Então, eu vou só falar a senha, pessoal, para liberar vocês, tá? A senha é polimento. Então, vamos lá, só mostrar aqui. A senha de hoje é polimento. E aí, depois eu termino de ler os comentários de vocês aí. Então, senha do PDF, do e-book. Sempre com a letra minúscula, polimento. Fechou? Então, pessoal, essa é a senha. Só pegar lá, o time vai mandar para vocês no grupo dos inscritos. Sobre as outras senhas, aí, pessoal, o ideal seria vocês assistirem as aulas, né? Tá bom? Adriana, a Filomena, obrigado. Filomena, Adriana, a odontologia está sedenta de pessoas extraordinárias como você. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado mesmo. Ainda mais vindo de vocês aí, tá, pessoal? Obrigado, Mirtz. Senti falta do Bento. Já tinha ido dormir, Mirtz, já tinha ido dormir. Tá bom? Obrigado pelo ensinamento, Sandra, obrigado a você. Edna, obrigado, Rafael. Você é um ser humano incrível. Obrigado de coração. Agradeço, tá? De coração mesmo. A Célia também. Pessoal, é isso, viu? Um abraço, fiquem com Deus. E até segunda-feira, que segunda-feira vai ser top. Descansem, estudem, trabalhem, curta a família de vocês. Vejo vocês na segunda-feira às 8 horas. Tchau, tchau. Com Deus.